Muito bem, meus queridos, eu quero convidá-los a abrir a Escritura Sagrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos dar sequência às nossas meditações em série. Esperar que todo mundo encontre. 1 Coríntios capítulo 7. Como foi que o apóstolo Paulo ficou sabendo da situação dos crentes na igreja de Deus na cidade de Corinto? Como ele ficou sabendo desses assuntos? Se você lembrar, lá no primeiro capítulo, ele disse que havia recebido algumas informações de uma família, de alguém por nome de Cloe, lá no capítulo 1. Mas além dessas informações trazidas por essa família, Paulo diz no capítulo 7 que ele também recebeu da parte dos crentes de Corinto uma carta com alguns questionamentos, com algumas dúvidas a serem tiradas. Veja como ele inicia o capítulo 7. O início do capítulo 7 ele diz assim, verso 1, quanto ao que me escrevestes. Dá-se a entender então que o que Paulo havia tratado do capítulo 1 até aqui era aquilo que ele havia ouvido falar do que havia acontecido na igreja. E que a partir daqui, pelo menos parte do que ele vai escrever a partir do capítulo 7, são respostas que Paulo está dando a algumas indagações justas, honestas da igreja de Corinto, de alguns irmãos. Você lembra de algumas delas, não é? A partir do capítulo 7, por exemplo, questionamentos do tipo, Paulo, é melhor ficar solteiro para que eu não me contamine com as relações sexuais? Olha a pergunta. Outra pergunta que foi feita ao apóstolo Paulo, ou então, se eu já sou casado, não é melhor eu me separar do meu cônjuge para evitar os relacionamentos sexuais e correr o risco de ser contaminado com isso? Ou até mesmo, Paulo, não era melhor eu me separar, tendo em vista que o meu cônjuge, diferente de mim, não é um cristão? Essas são algumas indagações que o apóstolo Paulo respondeu aí do versículo 1 até o verso 16, que foi o conteúdo daquilo que nós meditamos nas nossas últimas devocionais, aqui em 1 Coríntios. Quando ele chega no versículo 17, porque ele responde essas perguntas, do verso 1 até o verso 16, quando ele chega então no verso 17, ele parece apresentar uma espécie de princípio que vai envolver todas essas suas respostas, todos os seus argumentos. Olha o que ele diz no versículo 17. Ele responde do verso 1 até o verso 16, essas indagações. Aí quando chega no 17, ele diz assim, ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Ou seja, uma vez que Deus o chamou, e entenda quando Paulo diz aqui, fala sobre esse chamado, ele está falando da conversão, uma vez que Deus, ele restaurou o seu coração, ele converteu a sua alma, é o que ele coloca aqui no texto, não é? Uma vez que você se tornou um cristão, você não precisa, atente para isso, para que você entenda todo o caminhar da nossa devocional. Uma vez que você se tornou um crente, ou seja, Deus te chamou, você não precisa necessariamente passar por determinadas mudanças em sua vida. Calma, eu sei muito bem, você também, que obviamente uma vez que Deus restaura o nosso coração, muita coisa em nossa vida muda e tem que mudar. Mas há alguns detalhes em nossas vidas que necessariamente não precisam mudar uma vez que nós nos convertemos, ou uma vez, como diz o texto, que o nosso Deus nos chamou. Veja, a satisfação acima da situação é o confuso tema dessa nossa breve devocional, que será a nossa 21ª devocional na carta de Paulo aos Coríntios. Está aí, impresso no seu boletim. A satisfação acima da situação. Nós vamos fazer a leitura do texto, mais uma vez em questão, tendo em vista, inclusive, que nós não lemos o texto em sua íntegra na liturgia. Lemos trechos do texto. Nós vamos fazer a leitura agora, sim, do texto inteiro, e depois a gente faz a nossa oração, tá bom? E a gente começa então a caminhar nesse texto.
Acompanhe, a partir do verso 17 até o final, o verso 24, até encerrar essa perícope. Diz assim: ande cada um segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. E é assim que eu tenho ordenado em todas as igrejas. Por exemplo, verso 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Então não desfaça circuncisão. Foi alguém chamado por Deus estando incircunciso? Não se faça então circuncidar. Por quê, Paulo? Verso 19. Porque a circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é. Mas o que vale de fato é guardar as ordenanças de Deus. Por isso, cada um permaneça na vocação que foi chamado. Outro exemplo, verso 21. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. Agora veja, se você tem condições de se tornar livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, na verdade é liberto do Senhor. E da mesma maneira, o que foi chamado sendo livre, agora se torna escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Por isso não vos torneis escravos de homens. E mais uma vez eu encerro, verso 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Vamos orar, pedir que Deus nos ilumine para a gente entender o que esse texto está dizendo e conseguir dele entender o que Deus está nos dizendo por meio de suas palavras. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós temos diante de nós agora um grande desafio, que é entender a tua palavra, que confessamos nem sempre é tão clara para nós. Nós pedimos o teu auxílio para que todos nós, não apenas alguns, mas todos nós, auxiliados pelo Espírito Santo, compreendamos não só o seu significado, mas consigamos, acima de tudo, ó Deus, entender o sussurrar do Senhor ao nosso coração. Fala-nos, ó Deus, o que precisamos aprender da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos ler novamente o verso 17 e iniciarmos a nossa caminhada. Diz o seguinte: cada um, diz o texto, ande segundo o Senhor lhe tem distribuído. Cada um conforme Deus o tem chamado. E é assim que eu ordeno em todas as igrejas. Como eu havia dito no início, na introdução, o que Paulo está dizendo é o seguinte: agora que Deus o chamou, ou seja, agora que Deus converteu o seu coração, transformou o seu coração, você não precisa necessariamente mudar tudo em sua vida. Não precisa necessariamente mudar tudo em sua vida. E obviamente, irmãos, já abrindo um parênteses, fora do script, ok? Quando ele diz, e quando eu digo aqui que não precisa mudar tudo em nossa vida, logicamente eu não estou falando de questões morais, de vida em santidade, de comportamentos que muitas vezes temos, que herdamos do velho homem e que muitas vezes ainda insistimos em mantê-los. Sabemos que os nossos pecados precisam ser vencidos por nós, ou pelo menos nós precisamos combatê-los em nossa vida. Isso precisa mudar, mas não é disso que Paulo está falando aqui no texto. Não é disso. E se não é disso, a pergunta é: do que é que ele está falando, afinal de contas? Basta você lembrar do contexto. E ao que eu me referi aqui na introdução da nossa devocional. Veja, Paulo estava no contexto aconselhando os crentes na cidade de Corinto, e foi isso que nós vimos nas nossas últimas devocionais, sobre algumas questões. Ele vinha falando sobre aqueles que estavam solteiros, não foi isso? Ele vinha falando sobre aqueles que haviam ficado viúvos, nos textos anteriores, nos versos anteriores. Ele vinha falando sobre aqueles que precisavam casar, porque estavam abrasados. Lembra-se disso? Ele vinha falando inclusive aqui, aqueles que já estavam casados, até mesmo com cônjuges que eram descrentes. Então ele vem orientando as pessoas que estão vivendo essa situação de estar solteiro, de estar viúvo, de estar casado, com crente ou com descrente. Esse é o contexto. Quando ele encerra a sua orientação, aí ele introduz esse princípio do versículo 17. Como quem diz assim: você não precisa necessariamente mudar a sua situação nesse contexto para sentir satisfação. Você não precisa mudar sua situação. Ou seja,
Se você deseja permanecer solteiro e consegue fazer isso sem pecar contra Deus, permaneça. Mas se você já está casado, mesmo que o seu cônjuge não seja um crente, o que é que ele diz? Permaneça casado. Permaneça casado. É como diz o verso 17. Aí ele conclui no verso 17. Ande cada um, esse é o princípio, segundo o Senhor tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Deus o chamou estando solteiro. Se você quiser continuar assim, continue assim. Por quê? Mudar isso não é isso que vai trazer a grande satisfação de sua vida. Sua situação mudando nesse contexto não quer dizer que vai trazer satisfação. Eu não preciso mudar necessariamente o meu status nesse sentido para que eu sinta satisfação em minha alma. É um engodo você imaginar isso. Você não precisa necessariamente mudar a sua situação para viver com satisfação. Você pode ser feliz como um crente, vivendo como está, sem mudar, nesse contexto, o seu estado civil. O seu estado civil. Agora atente. Isso não quer dizer que isso não possa mudar, ou seja, que você não possa mudar o seu estado civil, contanto que isso não lhe leve a pecar contra Deus. Isso pode acontecer. Então qual é a ideia aqui? É que a sua satisfação não depende disso. Você entende? Sua satisfação não depende dessa mudança. É o que ele está dizendo. Por isso o nosso tema. Sua satisfação não depende de sua situação. E era isso que Paulo ensinava em todas as igrejas. Por isso que ele finaliza o verso 17 dizendo que, olha, é assim que eu ordeno em todas as igrejas. Você entendeu o contexto agora? Esse é o contexto. Se você pega o verso 17 isoladamente, você vai criar uma teologia em cima dele. Mas uma teologia furtada do seu contexto. Então você tem que entender que isso é uma carta. Para que eu entenda o 17, eu preciso observar os anteriores. Do que Paulo estava falando? Dos solteiros, dos que haviam ficado viúvos, daqueles que estavam dizendo, Paulo, eu preciso casar, ou Paulo, eu posso me separar, já que meu cônjuge não é crente ou coisa do tipo. Aí ele entra com o contexto. Você não precisa necessariamente mudar a situação que você está vivendo, para que você experimente de satisfação com Deus. Essa é a lógica do texto. Aí, para que você entenda isso, Paulo vai dar dois grandes exemplos mais à frente, nos versos 18 em diante. O primeiro exemplo, acompanhe comigo aí, a partir do verso 18, é a mudança étnica. É muito interessante esse exemplo. Veja o que ele diz no verso 18. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Do que ele está dizendo? Ele está dando um exemplo de que você não precisa mudar a sua situação para que você se sinta feliz ou sinta satisfação. Aí o primeiro exemplo que ele dá é qual? Olha o que ele diz. Foi alguém chamado estando circunciso? Do que ele está falando? Do judeu. Quando Deus converteu você, qual era a sua origem? Você era um judeu? Havia circuncidado? Aí o que ele diz? Olha o que ele diz no final aí no texto. Preste atenção no que eu estou lendo. Foi alguém chamado estando circunciso? Aí o que ele diz? Não desfaça a circuncisão. Por que Paulo está dizendo isso? Preste atenção aqui, esqueça os fogos aí, viu? Foi um empate, por isso que está desse jeito. Preste atenção. Por que Paulo está dizendo isso aos judeus? Porque haviam judeus que quando se convertiam ao cristianismo, eles buscavam desfazer a própria circuncisão por meio de uma cirurgia. Olha que loucura isso. Não, porque agora eu sou crente, eu não posso mais viver como judeu, agora que eu já entendi que aqui se encerrou o judaísmo, e aí eles buscavam fazer uma cirurgia para desfazer a circuncisão deles. E qual era o grande problema? É que a circuncisão, irmãos, ela não era apenas um sinal religioso. A circuncisão aqui do judeu também era um sinal étnico, algo que identificava aquela pessoa como sendo um judeu. Então o que Paulo quer dizer aqui no final dessas questões todas é o seguinte: você não precisa, preste atenção nisso, renunciar às suas tradições. Você não precisa renunciar às suas características étnicas. Nós temos características étnicas, como um povo, por exemplo, como um brasileiro. Assim como o judeu também tinha suas tradições e suas características étnicas. E o que Paulo está dizendo, olha, agora que você se converteu, você não precisa desfazer disso. A não ser que
as suas tradições, suas características étnicas, sua cultura o leve a pecar contra Deus. Quando isso acontece, você tem que abnegar disso. Mas enquanto as suas tradições como povo, quando suas características como povo não fere a vontade de Deus em sua palavra, você agora que é crente não precisa perder isso. É por isso, irmãos, que para nós às vezes soa meio estranho quando assistimos ou visitamos outras etnias celebrando o nosso Deus, nos seus contextos. E você olha, isso é muito estranho. São características étnicas que eles necessariamente não precisam perder, entendeu? Porque aquilo não fere a vontade escriturística. E é exatamente o que Paulo está dizendo. Em outras palavras, sua satisfação não depende da mudança da sua situação. Então você não precisa mudar essas coisas. Assim como necessariamente alguém solteiro não precisa casar para se sentir satisfeito, ou alguém casado não precisa se separar para se sentir satisfeito, da mesma maneira, alguém que foi convertido estando judeu e tendo traços culturais do judaísmo, não precisa largar isso. Você não precisa mudar isso. Mantenha, em outras palavras. Em contrapartida, a mesma coisa é dita ao contrário. Olha o verso novamente, o verso 18. Foi alguém chamado estando incircunciso. Qual é a orientação de Paulo? Não se faça circuncidar. Por que isso? Quem tem vindo aqui na Escola Bíblica Dominical, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, uma sequência, verso a verso, sabe muito bem do que a gente está falando aqui. O que acontecia é que alguns crentes que vinham do judaísmo começaram então a insistir com outros crentes que não eram judeus de origem a circuncidar. Aqueles que haviam se convertido, que eram judeus, começaram a insistir com os crentes que não tinham origem judaica, gentios, não é? Que eles precisavam circuncidar, que eles precisavam guardar essa ou aquela outra lei. Eram judaizantes. E qual é a resposta de Paulo? De maneira nenhuma que isso é necessário. De maneira nenhuma, é o que Paulo diz aí. E qual é a razão? Paulo aponta por que isso não é preciso. Olha o verso 19. Pois a circuncisão em si não é nada. Ou seja, circuncisão não é sinal de conversão, em outras palavras. Porque é disso que ele está falando. Assim como, aí ele completa, a incircuncisão também nada é. Ser circuncidado ou não ser circuncidado, isso não é sinal de que você de fato se converteu. Não é sinal de conversão. Aí ele encerra o texto dizendo assim, mas o que vale, ou seja, o verdadeiro sinal da conversão é guardar o quê? As ordenanças de Deus. Paulo está dizendo o seguinte, o que importa é a sua fé em Cristo e a sua busca em obedecê-lo como sinal dessa conversão. É isso que importa. Então veja, se de um lado ele diz, aqueles que são judeus e que agora se converteram e estão dizendo assim, olha, a gente precisa largar tudo do judaísmo, precisa largar tudo da nossa cultura. Paulo diz assim, você não precisa fazer isso. Não precisa desfazer a sua circuncisão. Guarde os seus traços culturais. Mantenha aquilo que você sabe lendo a Bíblia, que não é pecado contra Deus, mas que faz parte de sua cultura e que faz parte da raiz do seu povo. Mantenha essas coisas. Você não precisa desfazer. Por quê? Porque você não precisa mudar nesse aspecto para encontrar satisfação. Você entendeu? Aí ele olha para o outro lado e diz, e vocês que não são judeus e se converteram, não se circuncidam. Eita, conjuguei esse verbo, agora é complicado. Não busque a circuncisão. Você não precisa mudar nesse sentido, se tornar um judeu para que seja aceito por Deus. Explica melhor, Paulo. Nem circuncisão, nem incircuncisão é sinal de conversão. Mas a fé no Senhor, que é evidenciada pelas obras. Uma fé que se evidencia pela busca em obedecer ao Senhor. Nisso você deve mudar, mas não o seu estado, não sua situação, para encontrar satisfação. Continuando, meus irmãos. Ele vai passar para o segundo exemplo, não é? Você não precisa necessariamente mudar a sua situação para viver a satisfação. Nem o seu estado civil, a gente já viu, não é? Nem a sua identificação étnica. E aí, quando ele encerra de novo esse ponto, ele aplica o princípio novamente no verso 20. Veja, cada um permaneça na vocação em que foi chamado.
Entende-se então que o verso 17, ele encerra as argumentações dos versos anteriores. Recapitulando, ele havia dito, você não precisa se casar se você deseja permanecer solteiro sem pecar contra Deus. Aí olha para o casado, você não precisa se divorciar se seu cônjuge descrente deseja continuar com você. Não foi isso que ele havia dito? Aí ele aplica o princípio no verso 17, aí como a gente leu. Permaneça naquilo que Deus o chamou. Ou seja, se Deus o chamou dessa maneira, você pode permanecer assim. Por quê? De novo, porque sua situação não define sua satisfação. Você está entendendo? Pronto. Aí ele vai dar 2 exemplos. Você não precisa desfazer sua circuncisão. Se Deus, quando o chamou, você era um judeu. Mantenha a sua cultura. Da mesma maneira, você não precisa se tornar um judeu agora, não é? Uma vez que Deus chamou você sem ser judeu. Mantenha-se dessa maneira. Por quê? Aí ele aplica de novo o princípio no verso 20. De novo, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ele vai repetir esse princípio lá no final, agora no verso 24, de maneira conclusiva. Então, antes do verso 24, ele tem mais um exemplo a dar. Ele deu o exemplo do Estado civil, deu o exemplo da identificação étnica, e agora, por fim, ele vai dar o exemplo da mudança social. E essa nos pega de jeito, viu? Olha o que é que ele diz no verso 21. Você foi chamado sendo escravo? Opa! Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. O que é que ele está dizendo? Quando Deus chamou você ou converteu você, você era escravo de alguém? Para a gente é estranho isso, não é? Mas naquele período, na cultura romana, muitas pessoas se tornavam escravos. Como? Por exemplo, prisioneiros de guerra eram tidos como escravos. Prisioneiros de guerra. Isso aqui é intrigante, viu? Porque às vezes, aquele prisioneiro de guerra antes, em sua etnia, em seu país, em sua nação, ele era alguém de destaque. Muitas vezes homens cultos, filósofos, estudiosos, mas agora se tornaram escravos porque foram aprisionados. E agora serviam de professores, às vezes, dos filhos dos seus senhores. Olha que queda de status, né? Isso acontecia. Às vezes as pessoas se tornavam escravas umas das outras em razão de dívidas que não conseguiam pagar. E olha que coisa interessante. Muita gente na igreja de Cristo no início do século vivia nessa situação aqui, como escravos. Você lembra que Paulo chegou a dizer no começo da carta lá, Deus não chamou muitos de vós de lugares nobres, de famílias nobres, de nobres nascimentos. Está aí, esse é o fato. Haviam muitos escravos vivendo dentro desse contexto aqui na igreja de Cristo no primeiro século. Então veja, Paulo está dizendo aqui no verso 21, foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso. E aí ele dá a razão. Por que eu não preciso ficar tão preocupado com essa minha situação social? Verso 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, o que é que ele é? É liberto do Senhor. Da mesma forma, semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, agora é escravo de Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo é que o melhor já aconteceu na sua vida. Porque se você é escravo, mas já foi chamado pelo Senhor, já foi convertido pelo Senhor, você que é livre de verdade. Enquanto os outros são escravos de verdade. E aí ele diz mais, da mesma maneira, se você se acha livre, mas foi chamado pelo Senhor sendo livre, agora você tem um Senhor que é Cristo. Você está entendendo o que ele coloca aqui? Ele está dizendo, essa é a razão para que você não se importe tanto com isso, que é o que ele coloca aí. Porque o Senhor fez isso conosco. Ele nos libertou. E como ele fez isso, irmãos? Como foi que ele nos libertou e nos tornou seus? Verso 23, o início do verso 23, ele diz assim, por preço fostes comprados. Ele ainda está na mesma, permita-me o linguajar, mas ele ainda está na mesma pegada da ideia do escravo aqui. É como se ele dissesse assim, porque no mercado de escravos, ele o comprou. E meus irmãos, nós sabemos o preço que ele pagou pela nossa libertação, não sabemos? Exatamente a cruz de Cristo, na cruz do Senhor, ele nos mostra o tanto que ele nos valorizou. Ele está dizendo, olha, se você vive nessa situação de escravo nessa cultura romana, não se importe muito com isso, no sentido de que ou eu mudo ou eu morro.
se eu não mudar, eu não vou sentir satisfação. Não, não necessariamente você precisa mudar sua situação, seu status econômico, sua situação nesse sentido, para que você seja alguém satisfeito. Por quê, Paulo? Porque você já foi livre de verdade. Você já é livre de verdade. Enquanto muitos que são livres estão escravizados pelos homens. Mas você já é livre. Se Deus o chamou sendo escravo, entenda que você, na verdade, é livre. E mais uma coisa, não esqueça o preço que ele pagou por essa libertação. Na cruz do Calvário, ele provou o seu valor para ele. O seu valor para ele. Por isso, você não precisa necessariamente mudar sua situação para viver com satisfação. Contudo, é claro que Paulo não está dizendo aqui que você não pode ou não deve buscar melhorar de vida. Não entenda mal, muito pelo contrário. Veja novamente o verso 21. Ele diz, foste chamado escravo, sendo escravo, não te preocupes com isso, ponto. Porque a gente já sabe o princípio, né? Qual é o princípio? Você não precisa mudar a sua situação para desfrutar de satisfação. A rima ajuda a gente a decorar, não é? Entretanto, veja como ele conclui o verso 21. Mas, se ainda podes tornar-te livre, conclua, por favor. Aproveite a oportunidade. Mas se você tem chance de melhorar de vida, vá em frente, meu filho. Mude. Melhore. É o que ele coloca aqui no versículo 21. Veja. Você pode encontrar satisfação em Cristo sem que haja necessariamente uma mudança em sua situação. Nem no seu estado civil, nem na sua identificação étnica e nem no seu estado social. Que coisa, não é? Por que isso é interessante? Porque às vezes, levados, escravizados pelo conceito desse mundo, a gente tem uma impressão de que só vai ser feliz se algumas dessas coisas forem conquistadas por nós. Não é? Eu só serei feliz se eu conseguir me casar, se eu conseguir resolver minha situação matrimonial, coisa do tipo. Eu só serei feliz se eu conseguir galgar passos maiores na minha vida acadêmica, ou conseguir uma situação financeira melhor. E o que Paulo deixa muito claro é que, na verdade, eu não preciso necessariamente mudar a minha situação para encontrar aquilo que já é uma realidade. Por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, eu já posso desfrutar de plena satisfação. É o princípio que Paulo coloca aqui. Então veja, o que precisa mudar, como eu vos disse agora há pouco, em nossa vida, é a nossa postura. É por isso que ele encerra o verso 23, veja novamente o verso 23, para que você entenda o finalzinho dele. Ele diz, por preço fosse comprado, se agora pertence a quem? A Cristo, não é? Por isso não vos tornei escravos dos homens, não siga o caminho moral dos homens, não siga o conceito dos homens sem Deus. Esses homens sem Deus que não se portam com a vontade de Deus e que muitas vezes só encontram sua satisfação nessas questões estéticas, externas a si mesmo. Não siga esses conceitos. Não se torne escravo desses padrões. É o que ele coloca aqui. Por isso, inclusive, ele havia dito aí no final do verso 19 também, que o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Porque eu me torno escravo desse Senhor, que é meu Cristo, e fazer a sua vontade passa a ser o meu grande afã. Nisso eu preciso mudar, nisso. Mas a minha satisfação deve estar acima da minha situação. E é por isso que quando Paulo encerra desse exemplo, ele segue novamente o princípio no verso 24. Veja, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Não é um texto muito simples, não é? Você talvez esteja aí olhando, achou meio complicado isso. Mas eu tenho certeza que você entendeu. Primeiro verso 17, é o final do que ele havia dito nos versos anteriores. Aos solteiros, aos viúvos, aos casados, você não precisa mudar a sua situação para sentir satisfação. Entendeu? Então não veja nisso a saída para a sua tristeza ou a saída para a sua depressão. A saída para a sua tristeza é compreender o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, quando ele pagou o preço por sua vida. Você agora não é mais escravo, mas sim livre do Senhor. E aqui tem que estar a sua satisfação. Aí ele segue dando outro exemplo. Aqueles que foram chamados sendo judeus,
Não precisa desfazer aqui sua cultura, suas tradições. Mudar nesse sentido não vai te trazer satisfação, se você quiser mudar sua situação. Da mesma forma, os que não são judeus, que foram chamados sendo gentios, você não precisa se tornar um judeu daqui para frente. Não precisa seguir essas regras que não são as suas. Você não precisa mudar a sua situação para sentir ou viver satisfação. E aí ele repete o mesmo princípio no verso 20, encerrando essa parte. Aí abre outra parte de discussão. Você foi chamado sendo escravo. Que situação financeira você está vivendo? Em que status você está vivendo hoje? Qual é a sua situação social? Ele diz assim, não se preocupe com isso. Aí é como se Paulo dissesse assim, eu não estou dizendo, contudo, que você não deva buscar melhorias em relação a isso. Mas o que eu estou dizendo é que não necessariamente mudar essa situação vai te trazer plena satisfação. Então o que é que me traz satisfação? É lembrar o que Cristo já fez por mim, aonde? Na cruz do Calvário. É aqui que está a questão. Quando eu lembro o preço que Ele pagou pela minha própria vida. Porque quando eu entendo isso, é que eu compreendo que o Deus que criou todas as coisas, independente do que os homens pensem de mim ou sobre mim, me valorizou ao ponto de comprar a minha vida para si. Veja, Cristo pagou na cruz um alto preço. Tudo isso para que fôssemos dele. Sendo assim, eu concluo, eu posso encontrar satisfação sem necessariamente passar por mudanças em minha vida, nem no meu estado civil, nem na minha identificação étnica e nem no meu estado social. Mudanças podem acontecer em alguma dessas áreas? Sim. Mas eu não preciso ou eu não dependo necessariamente dessas mudanças para ser feliz. Amém, meus irmãos? Você não precisa dessas mudanças. É tão interessante, irmão, isso aqui, que talvez algumas dessas mudanças passem no coração da gente. No coração de quem vive numa situação de solteiro, no coração de quem vive como um crente em dilemas do casamento. E ele disse, olha, precisa você necessariamente mudar disso, você já é pleno. Não necessariamente você precisa mudar isso para ser feliz. Olha que coisa. Você pode ser feliz sem isso. Porque você já tem a quem? A Cristo. Você pode pensar em mudar a sua situação financeira, seu status econômico aí, né, sua situação social? Pode, ele até diz no verso 21, né? Se tiver ao teu alcance, corre atrás, faz isso. Mas se não conseguir, você não precisa necessariamente disso. E talvez sua alma se perturbe, escravizada pelos homens, como diz no verso final do verso 23, sua alma fique perturbada, se eu não tiver isso, se eu não conseguir isso, e se eu não mudar isso, e se eu. Está aí o texto que diz claramente, dá para ser feliz sem essas mudanças. Queridos, a satisfação deve estar acima da situação. Feche seus olhos, vamos orar. Deus já o chamou em Cristo Jesus? Você sabe que Deus já fez isso com você por meio da fé? Então se sinta pleno, satisfeito. Se você que está aqui hoje e diz assim, ô pastor, eu vejo isso com muita beleza, mas eu não entendo a essência dessas coisas. Deixa essa igreja lhe ajudar. Venha fazer um discipulado conosco para você entender essas verdades. Para você ter a chance de, por meio do contato com o texto bíblico, Deus abrir o seu entendimento para essas coisas. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra essa noite. Como disse, uma palavra não tão fácil de entender, mas uma palavra tão bonita quando nós a entendemos. Como é bom poder servir ao Senhor, seguir o Senhor, estar ao teu lado. Como é bom entender que o Senhor nos salvou por meio de Jesus, porque isso, para quem entende, faz dessas pessoas plenas diante de ti. Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Te agradecer, ó Deus, pela maneira generosa como o Senhor tem nos tratado. Mas nós precisamos dizer, baseado no texto bíblico, que se hoje essas coisas fossem perdidas por nós, a nossa alma deveria e deve encontrar
satisfação aos pés da cruz. Tu és a nossa herança, não é a nossa saúde a nossa herança, não é o nosso cônjuge a nossa herança, ainda que nós o amemos. Não são, ó Deus, os nossos objetos, os nossos bens a nossa herança, ainda que nós o louvemos por ter cada um desses bens. Mas o Senhor é a nossa herança, e se essa herança é algo que a gente não perde mais, nós estamos plenos diante de Ti. Plenos, 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 plenos. Recebe a nossa gratidão, nos faz entender o que o Senhor de verdade fez em nossa vida, para que a nossa alegria, Deus, tenha uma razão: pertencer a Ti. Em nome de Jesus.